Oi, turma. Palavras de vida eterna, Chico Xavier, Espírito Emmanuel. Hoje a mensagem é perante Jesus. Porventura sou eu, Senhor? Mateus. Diante da palavra do Mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram afoitos: Porventura sou eu, Senhor? E quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamo-lo em pensamento. Por que teria tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas? Entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos a fim de que vejamos nossa própria negação à frente do Cristo. Judas teria cedido à paixão política dominante e enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano. Teria imaginado que Jesus, no Sinédrio, avocaria a posição de emancipador da sua terra e da sua gente, exibindo o incontestável triunfo humano. E apenas depois da desilusão dolorosa e terrível teria assimilado toda a verdade. Mas nós, em quantas existências e situações tê-lo-emos vendido no altar do próprio coração ao preço mesquinho de nosso desvairamento individual? Nos prélios da vaidade e do orgulho, nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião, na crueldade confessa, na caça da fortuna material, na rebeldia destruidora, no ouvido de nossos deveres, no aviltamento de nosso próprio trabalho, na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros, conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes, em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração: porventura existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Então aqui o que deu para entender é que a gente ainda continua jogando pedra em Judas, né? Na real, todos nós falhamos, todos nós negamos Cristo em algum momento da nossa vida. Hoje eu recebi um vídeo, olha como que as coisas se encaixam, se a gente for observar o nosso dia a dia. Eu recebi um vídeo de um amigo meu, era uma viatura da rota, é lógico que é só como que eu posso falar? Um vídeo que fizeram para transmitir uma mensagem, mas não era um vídeo real, né? Aí a rota parou 5 pessoas, a viatura da rota, e começou a questionar daquelas pessoas quem era evangélico. Aí eles falaram: olha, quem for evangélico vai entrar na viatura e vai rodar com a gente, né? Na hora, o primeiro falou: não, eu não sou evangélico não, só estou carregando a Bíblia do segundo. Aí o segundo pegou e falou: não, eu só estou carregando a Bíblia do terceiro, só estou acompanhando o terceiro. Aí o terceiro falou: não, eu só estou acompanhando o primeiro e o segundo. Aí quando chegou no quarto, ele falou: não, eu sou evangélico. Aí o policial falou assim: mas você sabe que você vai entrar na viatura e vai ter que rodar com a gente. Ele falou: não tem problema, eu sou evangélico, eu acredito em Cristo. Aí ele falou: então entra na barca. Aí o quarto entrou. Aí o quinto: você é evangélico? Aí o quinto falou assim: eu sou. Você não tem medo de entrar na viatura e rodar com a gente? Ele falou: não, porque eu acredito em Cristo. Ah, então tá bom, então você vai entrar na viatura também que você vai rodar com a gente. E nisso, os policiais levaram esses 2 evangélicos, cristãos, a um local onde precisava tirar o demônio de uma pessoa. Ou seja, os 3 primeiros, que eram evangélicos, estavam saindo da igreja, por medo, por receio, sabe lá do quê? De entrar na viatura e ter que rodar com os policiais, não quiseram, né? Negaram Cristo ali, negaram a sua religião ali. Então, quantos de nós não fazemos isso o tempo todo? Né? Quantas vezes eu em sala de aula, na sala dos professores principalmente, né? Todo mundo falando: eu vou para a igreja no final da semana, o outro: eu vou para a missa, o outro: vou para a quermesse. Então, é tão natural evangélico e católico ter sua vida religiosa, e eu não falava nada da minha, porque no início eu tinha receio. Eu falava: eu tenho que ficar me explicando,
que eu não sou espiritualista, que eu sou espírita, porque existe ainda a definição espírita e espiritualista ainda é muito complicada para algumas pessoas. Não conseguem se definir, as próprias religiões ainda debatem isso. Mas, na real, espírita é o que segue a doutrina dos espíritos, que é Kardec, que foi codificado por Kardec. Espiritualista é toda e qualquer doutrina ou religião que está ligado ao lado espiritual, trabalha esse lado espiritual, acredita na vida após a morte, acredita nos espíritos que são tão vivos quanto nós aqui encarnados, mas existem ali, como é que eu posso falar? Rituais, né? O que difere o espírita do espiritualista é que existem rituais para o espiritualista, né? E o espírita não tem ritual. Outro dia eu ainda falei aqui, né, que até a água fluidificada, se a gente não tomar cuidado, vira ritual. Porque tem pessoas depois que acreditam naquela água, é para acreditar? É. Mas não em forma de ritual. Tem gente que pega uma garrafinha de água e não deixa de assistir uma palestra, vai no centro com a garrafinha na mão. Às vezes, a fé, Jesus falava, a fé é que cura, não é o objeto, né? Você tem lá uma estátua lá de Francisco de Assis. Não adianta ficar lá rezando para a estátua. A estátua não vai fazer nada. Quem vai fazer é a sua fé. É o que você está depositando através daquela imagem no ser, né, no espírito Francisco de Assis. Então, o texto vem dizer assim, que a gente cutuca aquele que erra, aquele que falha, aquele que dá para trás, né? Em algum momento, ele não é firme com a sua religiosidade, com a sua fé em Cristo, ele acha que se ele falar de Deus, se ele falar de Jesus, ele fica meio antiquado, meio quadradão, então ele, para algumas pessoas, ele não fala isso, porque ele não se enquadra naquilo, né? Ele acha que as pessoas vão achar ele meio, como eu falei, quadradão, né? Então, para a gente se enturmar, às vezes a gente deixa Deus e Jesus de lado. É uma conversa que geralmente a gente não tem com amigos, né? A gente procura não falar, até porque existe a questão das religiões diferentes, né? Eu acho engraçado que eu tenho uma amiga que é evangélica, eu tenho uma amiga católica e eu sou espírita. Nós três, nós nos damos muito bem. E mesmo quando se trata de religião, se sair qualquer assunto sobre religião, a gente consegue, cada uma dentro do seu ponto de vista, encaixar aquele assunto. E não desvincular, e não segregar, menosprezar o conhecimento do outro de forma alguma. A gente acaba agregando, né? E isso chama respeito, né? Isso chama justamente o que Jesus queria. O verdadeiro cristão é esse. É o que pratica a crença no Cristo, né? Não importa a tua religião. Bom, então esse texto ele vem dizer para a gente não negar Cristo, né? E também não cutucar, não criticar, não jogar pedra naqueles que falham, naqueles que não têm a firmeza de dizer eu acredito em Cristo, porque eles vão amadurecer. Isso ainda é um amadurecimento do espírito e vai acontecer. É natural, é devagar, o processo é lento. Alguns aceleram um pouquinho mais porque buscam conhecimento, mas a gente não tem o direito de menosprezar o pouco que o outro sabe e nem de apedrejar porque ele ainda não tem aquela firmeza, ainda tem aquela coisa de renegar Cristo, né? De duvidar da existência de Jesus. Mas a gente chega lá, né? São pessoas que estão por perto, que é para quem sabe um pouquinho mais, alavanca quem sabe um pouquinho menos. Vamos parar de jogar pedra em Judas e entender, compreender que ele ainda tinha pouca fé, né? Se Jesus, que é Jesus, perdoou, quem somos nós para não perdoar? Na verdade, tá cheio de Judas por aí, gente. Basta a gente observar as pessoas em nossa volta. Tá cheio de Judas, cheio de oportunistas, cheio de gente que encosta na gente, falando que gosta, que ama, que quer o mundo com a gente. E, na verdade,
são pessoas aproveitadoras, são pessoas que ainda não têm um amadurecimento espiritual. Então, elas usam e abusam daqueles que têm bom coração. A gente só tem que ficar antenado, não precisa discriminar, não precisa julgar. A gente só precisa ficar antenado para não deixar se contaminar, né? Quem tem um pouquinho mais de conhecimento ou alavanca esse ser, ou então deixa ele crescer por si, né? Mas a gente não tem direito de apedrejar, não. A vida dessas pessoas já é tortuosa demais. A gente não precisa desejar nada. Tudo está dentro da lei do retorno. Tudo. Essa lei não falha. Ela vem de Deus. Fique com Deus.